Sob o véu das estepes intocadas do Irã antigo, onde as estrelas tecem enigmas eternos e as sombras dançam ao compasso de ventos que carregam ecos de eras perdidas, emerge Ahriman, o mestre do caos e da destruição no cerne do zoroastrismo. Não um simples vilão de lendas antigas, mas o eterno adversário que desafia a luz da criação em uma das fés mais antigas da humanidade. Sua essência é um mistério que arrepia, um ser primordial que escolhe o caminho do mal, obrigando-nos a questionar os alicerces do bem e do mal no universo. Quer entender tudo sobre esse ser enigmático da antiga Pérsia? Então fique comigo até o final. Antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. O zoroastrismo, fundado pelo profeta Zaratustra, conhecido no Ocidente como Zoroastro, emerge como uma das primeiras religiões monoteístas organizadas, com raízes que remontam ao segundo milênio antes de Cristo, possivelmente entre 1500 e 1000 anos antes de Cristo, no leste do Irã antigo. Zaratustra, um sacerdote e visionário, reformou as antigas crenças indo-iranianas, que veneravam múltiplos deuses da natureza e forças elementais, transformando-as em um sistema dualista, onde o bem e o mal se confrontam eternamente. Nesse contexto, Ahriman, cujo nome avestano é Angra Mainyu, o espírito destrutivo, surge como o oposto direto de Ahura Mazda, o Senhor Sábio, Deus Supremo do bem, da verdade e da luz. Diferente de mitologias onde o mal é uma rebelião contra um criador onipotente, no zoroastrismo primitivo, Ahriman é uma entidade primordial, não criada por Ahura Mazda, mas coexistente como uma força oposta, escolhendo deliberadamente o caminho da destruição. As origens do mito de Ahriman podem ser traçadas para as crenças pré-zoroastrianas dos povos indo-iranianos, que migraram das estepes da Ásia Central por volta de 2000 anos antes de Cristo. Nesses sistemas antigos, existiam espíritos hostis, chamados Daevas, divindades associadas ao caos e à guerra, que Zaratustra reinterpreta como demônios malignos sob o comando de Ahriman. Nos textos mais antigos do zoroastrismo, os gathas, hinos poéticos compostos pelo próprio Zaratustra e preservados no Avesta, a escritura sagrada, Ahriman não é mencionado pelo nome específico, mas aludido como o espírito hostil, ou destrutivo, que se opõe ao Spenta Mainyu, o Espírito Santo, ou beneficente, emanado de Ahura Mazda. Esses hinos, datados de cerca de 1200 a 1000 anos antes de Cristo, enfatizam a dualidade ética. O mundo é um campo de batalha, onde humanos devem escolher entre Asha, verdade, ordem, e Druj, mentira, caos, com Ahriman personificando a Druj. Uma curiosidade inicial aqui é que nos gathas, a batalha não é apenas cósmica, mas interna. Ahriman corrompe a mente humana, incitando a raiva, ganância e inveja, fazendo com que cada indivíduo seja um soldado nessa guerra invisível. Avançando nas origens, o mito de Ahriman ganha contornos mais definidos em tradições posteriores, como o Zurvanismo, uma variante zoroastriana que floresceu durante o Império Sassânida, entre o III e o VII século da Era Comum. Nessa seita, Zurvan, o deus do tempo infinito e eterno, é o progenitor neutro de gêmeos. Ahura Mazda, nascido da dúvida positiva de Zurvan, e Ahriman, gerado de sua dúvida negativa durante um sacrifício de 1000 anos para obter descendência. Quando Zurvan declara que o primeiro nascido governará, Ahriman, ansioso pelo poder, rasga o ventre de Zurvan e emerge primeiro, mas é repudiado por sua feiura e maldade. Essa narrativa, registrada em textos como o Bunda Hishn, destaca uma curiosidade. Ahriman possui conhecimento reverso, sabendo tudo sobre o passado, mas nada sobre o futuro, o que o torna previsivelmente imprevisível em suas tramas. Mas, e se essa limitação for sua fraqueza fatal? Essa ideia planta sementes de esperança em meio ao terror. No Avesta mais amplo, compilado entre o VI século a.C. e o IV século, Ahriman é descrito como o criador de todos os males físicos e morais. Ele reside no abismo de trevas infinitas, um reino oposto ao paraíso luminoso de Ahura Mazda. Uma lenda primordial conta como, no início dos tempos, Ahura Mazda cria o mundo em 6 etapas: céu, água, terra, plantas, animais e humanos, cada um guardado por um Amesha Spenta, imortal, beneficente. Ahriman, invejoso, contra-ataca imediatamente,
poluindo as águas puras com sal e veneno, secando a terra com desertos, infundindo doenças nas plantas, matando o touro primordial, símbolo da vida animal, e corrompendo os primeiros humanos, Máxia e Machiana, com mentiras que os levam à desobediência. Curiosidades sobre as origens incluem a representação simbólica de Ahriman nos textos Parlevi, onde seu nome é escrito de cabeça para baixo, como sinal de desprezo e para evitar invocações acidentais. Em inscrições aquemênidas, como as de Dário o Grande, no sexto século a.C., ele é mencionado como a força maligna que incita rebeliões, ecoando o papel de Ahriman sem nomeá-lo diretamente. Outra origem possível liga Ahriman a divindades védicas indianas, como os Asuras, que em algumas tradições védicas antigas representam forças caóticas, sugerindo uma bifurcação mitológica comum entre iranianos e indianos por volta de 2000 anos antes de Cristo. Mas o que aconteceria se Ahriman triunfasse temporariamente? Essa pergunta nos leva às lendas principais, onde sua astúcia é testada contra a sabedoria divina. Nas lendas centrais, Ahriman não é um destruidor cego, mas um estrategista que emprega demônios para minar a criação. Ele cria 6 arquidemônios para contrapor as criaturas de Ahura Mazda. Esses seres, descritos no Vendidad, parte do Avesta, dedicada a rituais de pureza, são enviados para espalhar pragas, guerras e falsidades. Uma lenda notável do Bundahishin narra como Ahriman, após invadir o mundo material, é confrontado por Ahura Mazda em uma trégua de 9.000 anos, dividida em 3 períodos de 3.000 anos cada: criação pura, mistura de bem e mal e renovação final. Durante o primeiro período, Ahriman fica atordoado pela luz de Ahura Mazda, mas no segundo, ele desperta e ataca, matando o touro Gaiomard, cujo sêmen gera as primeiras plantas e animais úteis, virando a destruição em renovação, uma reviravolta irônica que destaca a resiliência do bem. Outra lenda envolve a tentação de Zaratustra pelo próprio Ahriman, registrada no Vendidad. O profeta, aos 30 anos, recebe visões de Ahura Mazda, mas Ahriman tenta seduzi-lo com promessas de poder, oferecendo domínio sobre o mundo em troca de renúncia à fé. Zaratustra resiste, recitando hinos que expulsam os demônios, simbolizando a vitória da vontade humana. Curiosidade aqui: Ahriman é retratado como uma serpente ou dragão em algumas narrativas, ecoando mitos globais, mas no zoroastrismo ele é mais espírito que forma física, capaz de se manifestar como vermes, moscas ou sombras. E se sua verdadeira forma for o medo dentro de nós? As lendas principais de Ahriman se aprofundam na guerra cósmica, onde o tempo é um aliado do bem. No Bundahishin, após a invasão inicial, Ahriman é confinado ao mundo material por Ahura Mazda, que estabelece um pacto limitando sua fúria a 9.000 anos. Nesse período de mistura, Ahriman infunde o mal em todos os elementos. Ele cria invernos rigorosos para congelar a terra, secas para famintos e doenças para enfraquecer os corpos. Uma lenda vívida descreve como Ahriman mata o primeiro homem, Gaiomard, o protótipo humano criado por Ahura Mazda, mas do corpo de Gaiomard brotam os primeiros metais e a humanidade, transformando morte em vida. Em narrativas do Yasht, hinos do Avesta dedicados a divindades, Ahriman é o instigador de guerras entre nações, incitando reis a sacrificarem a Adruj em troca de vitórias ilusórias. Uma curiosidade intrigante é sua associação com animais nocivos. Ele cria serpentes, escorpiões e lobos como agentes de destruição, contrastando com os animais benéficos de Ahura Mazda, como cães e cavalos. No Denkart, texto Parlevi do 9º século, Ahriman é descrito como incapaz de criar vida verdadeira, apenas perverter o que existe, o que explica por que seus demônios são estéreis e dependem de corromper humanos para propagar o mal. Isso adiciona uma camada de tensão. Se Ahriman não pode criar, sua existência depende da fraqueza alheia. Uma fraqueza que você, espectador, pode superar? Outra lenda do Vendidad envolve Ahriman enviando 99.999 doenças ao mundo como vingança pela recusa de Zaratustra, mas Ahura Mazda contra-ataca com plantas curativas e rituais de purificação, como o uso de urina de touro sagrado para exorcismos. Nos rituais zoroastrianos antigos, invocar o nome de Ahriman era tabu, e textos o escreviam invertido para neutralizar seu poder.
Nas cosmogonias detalhadas, Ahriman tenta invadir o céu luminoso de Ahura Mazda, mas é repelido pelas Fravashis, almas guardiãs pré-existentes que bloqueiam sua saída do mundo poluído. No Bundahishin, as Fravashis, espíritos ancestrais, formam uma barreira, prendendo Ahriman em um reino de vida oposta à sua essência morta. Essa lenda enfatiza o papel coletivo na batalha. Não apenas deuses e profetas, mas todas as almas contribuem. Uma curiosidade surpreendente é que Ahriman, apesar de sua maldade, é descrito como velho e associado à escuridão como um verme, perecendo no fim dos tempos, como notado no livro de Jamaspi, um texto apocalíptico Palevi. Mas e se o fim não for destruição, mas transformação? Lendas adicionais exploram a influência de Ahriman na natureza. Ele é o causador de eclipses, vistos como devoração temporária do Sol por seus demônios, e de terremotos, como fúria subterrânea. No Avesta, Ahriman cria o dragão Azji-Dahaka, uma besta de 3 cabeças que devora humanos, mas é derrotada pelo herói Traetaona, acorrentada no Monte Damavand. Essa narrativa, ecoando mitos indo-europeus, mostra Ahriman como mestre de monstros, mas sempre frustrado pela intervenção divina. Curiosidade: Azji-Dahaka é profetizado para se libertar no fim dos tempos, iniciando a batalha final, adicionando suspense ao mito. Em lendas menos centrais do Avesta, Ahriman interage com espíritos neutros, tentando corromper os Yazatas, divindades menores, mas falhando devido à sua lealdade a Ahura Mazda. Uma narrativa curiosa no Yasna descreve Ahriman disfarçado como um falso profeta, espalhando heresias entre tribos nômades, mas expulso por rituais de fogo sagrado, símbolo da pureza. Historicamente, textos como o Vendidad, compilados durante o período Aquemênida, enfatizam Ahriman como fonte de impurezas rituais, como cadáveres e menstruação, exigindo purificações elaboradas. Uma curiosidade que destaca o zoroastrismo como religião de higiene espiritual. No além, Ahriman governa o inferno, um lugar de trevas frias, punindo almas com tormentos baseados em pecados terrestres, como fome eterna para os gananciosos. Lendas do Arda Viraf Namak, texto Parlevi, descrevem visões de inferno onde Ahriman ri das almas caídas, mas treme ante a ponte Shinvat, onde almas são julgadas. Almas podem escapar se parentes realizarem rituais, mostrando interconexão entre vivos e mortos. Complementando, em inscrições partas, Ahriman é invocado negativamente em maldições e em mitos maniqueístas antigos. Algumas lendas prevêem que, após derrota, Ahriman se dissolve na não-existência, restaurando a pureza. Sua ligação com o lobo, animal que ele cria para devorar rebanhos, simbolizando predação, mas nos textos avestanos, cães, guardiões do bem, o combatem, destacando dualidades. Segundo as lendas, Ahriman inventou a mentira como arma primordial, corrompendo a comunicação humana, o que nos faz ponderar sobre fake news antigas. Em lendas cósmicas do Bundahishin, ele tenta devorar as estrelas, mas é repelido pelos guardiães celestes, causando meteoros como lágrimas de derrota. Simbolismos animais estendem a moscas, portadoras de doença, e vermes, essência de decomposição. Ahriman é como um verme no livro de Jamaspi, perecendo na velhice. Em lendas, ele se manifesta como sombra, incitando suicídios, mas orações o dissipam. E você, o que acha? Ahriman representa forças internas ou externas? Compartilhe nos comentários qual lenda mais te intrigou e por quê. Deixe sua opinião para discutirmos mais mitos zoroastrianos. Até a próxima!